A relação de Max Weber com Rickert e Dirley e a teoria positivista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Weber é um sociólogo positivista, mas não com as caracterizações gerais do positivismo, em seu aspecto clássico, o que significa ser muito diferente em relação ao fundamento da história do positivismo. A principal diferença é que Weber converge com o positivismo apenas em um único sentido, que consiste na ideia que a ciência do social deve ser livre de juízos de valor. Exatamente nesse aspecto que nasce a crítica veemente de Dirley, não apenas a respeito de Weber, como do próprio positivismo, pela ingenuidade de não conseguir entender que o sujeito da análise aos fatos sociais e aos fatos em si, ambos como produtos da mesma mediação cultural. Portanto, a impossibilidade do desenvolvimento de juízes de valores livres. Vamos ver como Weber chega a esta ideia na construção da sua teoria do social, um edifício epistemológico um tanto difícil em sua elaboração, mas com bastante lógica, mesmo não sendo coerente no seu entendimento crítico. Com efeito, deve ser analisado com certa evidência epistemológica antes de entrar no mérito dessa questão. Weber foi influenciado por um pensador neokantiano de relevância. O famoso filósofo Rickert, mestre de Weber, que escreveu uma grande obra não aproveitada em nossos dias, sendo que não é muito conhecido na literatura em prejuízo da mesma. O seu magnífico livro Os Limites da Conceituação Científico-Natural, quando li Rickert, percebi como são interessantes seus posicionamentos epistemológicos, pois foi o primeiro a desenvolver a exuberante ideia que as ciências naturais e as ciências sociais têm métodos diferentes e lógicas não semelhantes, desenvolvendo uma ação crítica ao positivismo. Rickert possibilitou uma observação interessante e fundamental à sua teoria. A realidade social por si só tem definição infinita, sendo, portanto, impossível o desenvolvimento de um conceito total, acabado, de qualquer reflexão. Seria, de certo modo, apenas uma ilusão, sendo desta forma inviável o conhecimento absoluto da realidade. Considerando que a realidade é um conjunto infinito, diz Rickert, para realizar uma investigação científica é necessário relacionar qualquer fato à sua natureza ou aspecto finito. Isso a respeito da natureza de qualquer objeto em estudo. O que deve ser, portanto, limitado? Para Rickert, existem dois caminhos para resolver esta questão na sua epistemologia mais simples possível. A utilização da etimologia que ele denomina em grego de nomotético, estudo das leis, nomos em grego leis, ou o uso de outro método entendido por ele de ideográfico, que significa o estudo dos fatos singulares. Ideo significa particularidade. Rickert, então, reflete que o método monotético é utilizado pelas ciências naturais, tendo como fundamento epistemológico
estudo das leis que são aplicados ao universo dos fenômenos estudados. Exemplo, o estudo de uma determinada doença pode ser verificada por algumas partículas de sangue e poderá até mesmo entender as diversidades das doenças por um mecanismo de análise do particular aplicado às leis. Do mesmo modo, o estudo da água, pela mesma a quantidade em referência. Já para o estudo das ciências sociais, esse método não é possível, pois são produtos históricos e culturais diferentes. Não existe identidade nos objetos em estudo. Cada fato social é único, produto de um tempo histórico e de uma determinada cultura, modo de concepção do mundo. Com efeito, existe a necessidade da aplicação de outro método que considera o desenvolvimento da análise em singular de cada fato, levando em consideração diversas ponderações, o que é entendido por método ideográfico, o estudo em particular também dos fatos em observação. A grande questão para Rickett, o método da escolha dos fatos, quais fatos devem ser analisados na infinitude dos fatos analisáveis em seus aspectos singulares. Esta questão coloca um problema novo, a ordem da importância das escolhas. Rickett responde de forma não muito consistente, dizendo que os valores culturais de maior relevância servem a esta escolha, em consonância com os critérios universais. Qual a importância de Rickett para a literatura em relação a Weber e sua crítica ao positivismo? É que a sua obra influenciou profundamente o seu aluno Weber, na medida em que desenvolveu uma crítica ao método positivista, dissociando radicalmente as ciências da natureza das ciências sociais, com métodos e análises diferenciada. Explicou Rickett de forma coerente: o método de ambas teria que ser diferente para que o entendimento seja científico. Determinou mais tarde Rickett que as ciências históricas e sociais, o que ele chamou etimologicamente de ciências do espírito, o que influenciou mais tarde William Dilley, na mesma formulação, porém melhor elaborada. Para Rickett, não existe ciência social, cultural ou histórica sem valores prévios como referência para o estudo. Isso configura até certo ponto uma ruptura com o positivismo, o que levou em concordância a esse aspecto a influência Weber na sua ruptura parcial com o positivismo e, posteriormente, em relação a Dilley, na sua ruptura absoluta. Compreendido esta relação descrita nesse artigo escrito por mim, logo em seguida, em outro artigo, escreverei a postura de Weber em relação ao positivismo e a sua herança rickettiana. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.